Sejam bem-vindos, eu sou o professor Alisson Pedro e hoje darei início a uma série de vídeos que farão parte de uma playlist preparada com muito carinho para te auxiliar nos teus estudos de matemática. Eu tenho certeza absoluta que até o fim desse vídeo o seu entendimento acerca do tema que a gente vai trabalhar aqui será o mais significativo possível, tá bom? Então, fica conosco até o fim. Sem mais delongas, vem calcular. Muito bem. Bom, o tema de hoje é função. A gente vai ter nessa aula a primeira ideia de função. Vamos construir a primeira ideia de função. E para isso, vamos nos beneficiar desse problemazinho aqui, tá bom? É um pequeno problema simples, mas que vai nos auxiliar na construção desse raciocínio, desse entendimento, tá bom? Bom, ele diz assim, ó: Seu Francisco adquiriu uma caneta pagando por ela um valor de R$2. Quanto custaria para seu Francisco a compra de 2, 3 e 4 canetas, respectivamente? Bom, percebam que eu vou fazer a explanação do tema por meio de uma tabela dividida em duas colunas. E a primeira coluna vai representar um conjunto, tá? O conjunto de quê? Da quantidade de canetas. E a segunda coluna representará o valor a ser pago em reais, tá bom? Então veja, ele diz que uma caneta custa R$2, certo? Então vamos lá. Ele quer que a gente calcule duas canetas, então vamos calcular. Então, duas canetas custarão, é tranquilo, né? R$4, tá bom? Se uma é R$2, duas canetas são R$4. 3 canetas custarão R$6. E 4 canetas custarão R$8. Eu gostaria que vocês aqui prestassem atenção que está havendo uma relação entre esse elemento aqui, ó, do 2 com 4, do 3 com 6, do 4 com o 8, tá bom? Muito bem. Essa ideia de relação é o que dá vida à compreensão do tema função. Por quê? Porque a função é justamente isso. É a relação que vai haver entre dois conjuntos, mais precisamente, entre os elementos de dois conjuntos. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe, pessoal. Os elementos do segundo conjunto, eles vão depender dos elementos do primeiro. Eles só existem porque a gente escolheu primeiro dar valor para elementos do primeiro conjunto. Preste atenção aqui. Esse 4, ele existiria, esse valor R$4, ele existiria, a gente pagaria R$4 se não tivéssemos escolhido duas canetas para ser comprada? Não, né? Então esses R$4 só surgiu por conta da compra de duas canetas. Esses R$6 só surgiu por conta da compra das 3 canetas e os R$8 da mesma forma, tá bom? Então esses números eles são dependentes dos primeiros valores do primeiro conjunto, tá bom? Só que aqui, pessoal, a gente está particularizando, ou seja, eu escolhi 2 canetas, 3, 4. Vamos generalizar a situação? Então, olha, eu vou escolher aqui uma quantidade aí de canetas que eu não sei, tá bom? Vamos dizer que eu escolhi aqui X canetas. Na matemática a gente usa esse auxílio, para o que não sabe a gente dá uma letra, não é isso? Então vamos supor que a quantidade de canetas que eu estou pensando agora, vocês não sabem. Então, X canetas. Só que a gente já prestou atenção que se eu escolher X canetas, essa quantidade de canetas vai manter uma relação com um elemento no segundo conjunto. Mas que elemento é esse? Todos esses camaradas eu vou chamar de Y, tá bom? Então, olha só, todos esses números daqui eu chamei de X. Todos esses números eu agora estou chamando de Y.
nesse momento, eu preciso descobrir quem é o y. Para isso, a gente já vai iniciar aqui a ideia de notação de função, tá bom? Como é que eu descubro o valor desse y? Esse y, pessoal, ele vai dar vida, vai dar forma a essa situação, tá bom? Agora, como é que a gente faz isso? Vamos para os casos particulares? É bem tranquilo perceber que esse R$4, ele é o resultado de 2 vezes 2. Esse 6 é o resultado de 2 vezes 3. E esse 8 é o resultado de 2 vezes 4. É ou não é? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, percebam aqui, galera, que está surgindo, olha, um padrão. O 2, ele surgiu como um padrão. Ele não se altera, não muda, não varia. Então, eu posso dizer que se eu escolher um x valor, eu vou ter um y valor. Só que esse y valor, ele vai seguir um padrão. Qual é o padrão? Olha aqui. 2 vezes quem? Agora, analisa bem essa situação aqui. Eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Esses números daqui, ó, eles não mudaram, mas esses estão variando. Mas quem são esses números 2, 3, 4? É justamente o x. Eu não estou representando o 2, o 3 e o 4 pelo x. Então pronto. Eu posso dizer que esse 2, esse 3, esse 4, ele na verdade vai ser o meu, olha, x. Tá bom? Pessoal, eu falei para vocês no início que todos esses camaradas aqui, ó, esse 4, esse 6, esse 8, eles dependiam dos números do primeiro conjunto. O y, ele também vai ser assim, ele depende do x. Então, aqui vai surgir uma relação. Eu tenho certeza absoluta que nos livros de matemática de vocês, às vezes aparece y e às vezes aparece f de x. Mas por que y e f de x são iguais? Olha só, se o y depende do x, então eu posso dizer que esse y, ele existe em função do x. Opa, então, se o y depende do x, então se eu escolho um x aqui, o valor que vai estar lá no segundo conjunto é um valor que vai existir em função do x. Por isso que esses dois caras, ó, eu posso dizer que eles são a mesma coisa, tá bom? O f de x também pode ser chamado de 2x. Olha só, cara, preste atenção numa ideia aqui. Esse valor, o y, ele vai ter um valor, mas ele depende que eu escolha primeiro um valor para o x. Vamos supor que o seu Francisco tenha comprado 100 canetas. Olha, o meu x são a quantidade de canetas que eu estou representando aqui. Ele é a quantidade de canetas, tá bom? Então, vê só, 100 canetas. Quanto o seu Francisco pagaria? Ele pagaria 2 vezes 100. Então, o meu y, ele teria um valor de 200. A mesma coisa o f de x, tá bom? Então, eu posso escrever tanto y igual a 2x, como f de x igual a 2x. Então, pessoal, entendam que a função é uma relação entre elementos de conjuntos diferentes, né? Eu tenho aqui elementos de um conjunto primeiro se relacionando com elementos de um conjunto segundo. E dessa relação, pessoal, eu já quero que vocês tenham essa noção. Dessa relação aqui, ó, vai surgir um par ordenado. Como assim, Ellison? Olha, a cada escolha que eu faço para o meu x, ou seja, para a minha quantidade de canetas, nesse caso, para 2 canetas, o resultado foi 4 a ser pago. Para 3 canetas, o valor a ser pago foi 6. Para 4 canetas, o valor a ser pago foi 8. Ou seja, pessoal, a cada x canetas
que eu escolho, ou seja, para um número geral, aí generalizando, que eu escolho para o primeiro conjunto, eu vou ter um valor lá que eu vou chamar de y, tá bom? E pelo padrão que surgiu, a gente pode dizer que esse y, na verdade, ele vale 2 vezes x, ok? Bom, para sedimentar mais ainda o entendimento de vocês, eu quero dizer o seguinte, a função, ela sempre vai ter essa forma, 2x? Não, nem sempre. Porque função, pessoal, entendam, é um assunto matemático, assim como muitos outros, todos na verdade, que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Como o nosso cotidiano é cercado de várias situações diferentes, a função, ela também vai ter caras diferentes. Por exemplo, para essa situação, a função tomou uma forma, uma notação. Qual foi a notação? 2x. Mais à frente, nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar isso. Mas eu já quero que vocês tenham essa noção. Por exemplo, a conta de água, não é? O valor a ser pago depende de quanto de água a gente vai gastar, não é? A conta de energia, o valor a ser pago depende dos quilowatts que a gente vai usar, tá bom? Então, entendam que para cada situação, a função ela vai tomar uma forma. Por isso que às vezes aparece x ao quadrado mais 1, 3x mais 2, tá? Vai mudar isso daqui, porque é de acordo com a situação. Então, mais uma vez, aqui eu explanei uma ideia inicial de função e com alguns elementos, como o par ordenado, que a gente vai aprofundar mais à frente, e a ideia da relação, tá bom? Aqui eu encerro essa primeira ideia de função, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado, tá bom? E eu peço que, se te ajudei, você deixa aí o teu like, comenta, tá? Pra gente trocar uma ideia e, sobretudo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque isso é muito importante. Todas as vezes que eu produzir um novo vídeo, você será lembrado e aí você dá continuidade aos seus estudos comigo, tá bom? Sobretudo, isso nos motiva demais a preparar materiais melhores e também ampliar os nossos temas matemáticos para te ajudar, tá bom? Então, muito obrigado e fica com Deus e até a próxima.